Olá, pessoal. Novamente, muito bom dia aí a todos. Muito prazer. Eu sou o Renan Santos, para quem ainda não me conhece. Sou gerente comercial aqui na Leo Ambiental. E, primeiramente, eu quero agradecer aí a participação de todos vocês aí em mais um webinar realizado aqui pela Leo Ambiental, né? Inclusive, fazia tempo aí que eu não participava aí diretamente aí nas câmeras, né? Tava mais nos bastidores aí, mas estamos aí novamente. É um prazer aí ter todos vocês aqui novamente participando desse webinar. Agradecer também todo o nosso time aqui da Leo Ambiental que estão trabalhando aí nos bastidores, nosso departamento comercial, nosso departamento TI, marketing, departamento técnico também. Então, eles que fazem aí nos bastidores aí todo esse processo aí para acontecer esse webinar, para a gente entregar aí o melhor conteúdo possível aí para vocês, para poder agregar aí no conhecimento, no dia a dia aí de cada um de vocês. Beleza, pessoal? Agradeço aí mais uma vez. Hoje o nosso tema aí do webinar será aí os detectores de gases portáteis, como escolher o modelo ideal para sua operação. Então, independente aí do nicho aí que vocês atendem, da operação de vocês, do segmento que vocês possuem, nós vamos aí direcioná-los, informar aí vocês de como escolher esse modelo ideal de equipamento para cada uma de operação aí de vocês, ok? Antes da gente dar início aqui, eu vou passar algumas informações de praxe aí para vocês, aqueles que estão participando aí pela primeira vez aí dos nossos webinários. Então, nós temos aí algumas informações iniciais. Então, uma das informações é emissão de certificado, né? Então, nós adotamos aí, já faz alguns webinários aí que nós adotamos essa emissão de certificado aí mais ágil, né? Às vezes finalizava o webinar aí, ficava alguém sem conseguir emitir o certificado e tal, algum problema de processo ali e tal. Então, nosso departamento de TI e marketing ali desenvolveu uma forma mais ágil, mais rápido, direto ali para a emissão de certificado. Então, nós teremos ali um QR Code para acesso direto ao sistema de emissão, né? Fiquem tranquilos que esse webinar vai ser gravado, todo o evento ele é gravado e será disponibilizado aí para cada um de vocês logo após o treinamento. Então, finalizando o treinamento aí, no mais tardar na parte da tarde aí, vocês já terão a gravação do evento aí, tá? Terão algumas notificações por e-mail, pelo WhatsApp, aí assim que estiver disponível, vocês irão receber essa informação e essa notificação aí, tanto no WhatsApp que vocês cadastraram lá no início, quanto no e-mail que vocês colocaram aqui para participação. Tá? E esse material, obviamente, vocês podem utilizar aí internamente, nos treinamentos que vocês forem realizar também, cada um de vocês, ele fica disponível aí para todos por tempo indeterminado. Ok, pessoal? Hoje, para ministrar aí o webinar, né? Está aqui o nosso gerente técnico, Matheus Rocha, ele que vai conduzir aí esse webinar aí com toda a expertise aí, né, Matheus? Então, mais uma vez, estamos juntos aí no webinar. Então, temos o contato aí do Matheus, o e-mail dele, o WhatsApp direto dele ali, para qualquer suporte, dúvida técnica. Então, ele vai estar auxiliando aí vocês e passando todas as informações aí do webinar, tá? Tem o meu contato aí também, Renan Santos, né? O meu e-mail, meu WhatsApp, então qualquer dúvida que vocês tiverem aí, qualquer projeto, qualquer necessidade aí voltada à parte comercial, podem me chamar, podem falar direto comigo aí, que a gente vai estar dando todo o suporte, todo o apoio aí junto com o nosso time comercial aqui. Beleza? Vou passar aqui algumas informações gerais, tá? Sobre como vai ser a estrutura aí do nosso webinar, tá? Então, o chat
durante a apresentação ele vai ser desativado, tá, pessoal? Até para a gente ter um foco maior aqui no conteúdo técnico que vai ser passado aí pelo Matheus, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer informação, alguma coisa nesse sentido aí que vocês queiram se manifestar, utilize aí esse botão PIR, o recurso PIR aí que fica na barra superior aí do Teams de vocês, para enviar todas as dúvidas que vocês tiverem. E essas perguntas, essas dúvidas serão selecionadas ao final do evento, tá? E aí nós iremos responder. Fiquem tranquilos que caso não responda a sua dúvida aqui no webinar, posteriormente podemos aí entrar em contato com cada um de vocês e aí esclarecendo aí cada uma das dúvidas, tá? E além disso, também ao final do webinar, nós disponibilizaremos aí um QR Code para vocês falarem direto aí com o especialista, tanto na parte técnica quanto na parte comercial. Então, se vocês precisarem de alguma coisa ali mais de bate-pronto ali e tal, então nós vamos disponibilizar aí para vocês esse QR Code para vocês falarem direto conosco. Tá bom? Nossa agenda de hoje, pessoal, então, reforçando aí, falaremos sobre os detectores portáteis de gás, como escolher aí o modelo ideal. O público-alvo desse webinar são os profissionais de segurança, meio ambiente, saúde do trabalho, profissionais que executam ali as atividades em área com risco de presença de gases, asfixiantes, tóxicos, inflamáveis. Então, todo o pessoal aí que trabalha aí nessas áreas de risco aí, é importante participar aí, coletar o máximo de informações que nós iremos passar aí para vocês, né? Para, obviamente, agregar no dia a dia, vocês utilizarem aí internamente, enfim, passar aí toda a informação aí, com todo o know-how que o nosso gerente técnico Matheus possui, todo o conhecimento que ele tem aí, para acredito que vai agregar bastante aí no dia a dia de vocês, ok? Então, o nosso palestrante, Matheus Rocha, conteúdo programático. Faremos aí uma breve apresentação da Leo Ambiental para aqueles que ainda não conhecem ou para aqueles ainda que não são nossos clientes. Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui da Leo. Parte técnica ali, conceito básico de detecção de gás, os detectores portáteis, quando utilizar, né? Alguns tipos de equipamentos e as boas práticas dos detectores, como utilizar aí cada um deles de acordo com a sua operação. Então, dando início aqui, pessoal, vou fazer uma breve apresentação aqui da Leo Ambiental. Então, para aqueles que ainda não conhecem, então nós possuímos aí soluções para preservação da vida e proteção do meio ambiente. Trabalhamos aí em algumas frentes, na parte de detector de gás, detectores fixos, detectores portáteis, a parte de análise de gás, análise de oxigênio, medição de material particulado. E a nossa linha aí de produtos, temos aí uma variedade aí de produtos aí para atender aí a demanda de cada um de vocês. Temos a linha de detector portátil, detector fixo, temos também a modalidade, pessoal, de locação de detectores de gás. Veja aqui tem alguns clientes que estão participando aqui desse nosso webinar, que locam detectores aqui conosco também. Então, nós temos uma grande frota de locação. Temos os kits completos para calibração e realização do teste em resposta, em atendimento aí à própria NR33, que coloca lá como a obrigatoriedade de testar os equipamentos antes de cada utilização. Então, nós temos os cilindros aqui para fornecimento. Atualmente, a Leo é uma das maiores fornecedoras aí de cilindros do mercado, cilindros com melhor custo-benefício, nós possuímos, tá? Calibração e teste de resposta, monitores de particulados nós fornecemos e realizamos a parte de serviço também, além dos analisadores de gases e emissões atmosféricas. E aí, pessoal, como nós realizamos aí em todos os webinários,
extrema importância a participação de cada um de vocês. Então, durante aí o webinar, nós colocaremos aí algumas perguntas, algumas questões aí, até para você, até para a gente também mapear aí o cenário de vocês, entender qual a necessidade que vocês possuem aí atualmente, como que nós da Leo Ambiental podemos auxiliá-los, apresentar as opções que vai resolver, vai atender a necessidade que vocês possuem no momento. Então, nós colocaremos algumas perguntas aí durante o evento, tá? E uma das perguntas nós já iremos soltar aí, se vocês aí possuem algum projeto para aquisição ou locação de detectores de gás atualmente, né? Além disso, pessoal, não somente de locação ou aquisição, tá? Se caso vocês possuem aí alguma demanda, por exemplo, na parte de serviço, por exemplo, para a parte de assistência técnica, Renan, preciso calibrar meu equipamento, eu preciso fazer a manutenção do meu equipamento, tá na hora de eu calibrar e tal. Também podem responder essa questão aí, se tiver essa demanda, você pode colocar ali como sim, e aí, obviamente, nós em breve aí entraremos em contato para entender sua demanda, tal, para a gente conseguir atender a sua necessidade aí, né? Hoje, por exemplo, a Leo Ambiental, ela possui uma das melhores estruturas de atendimento técnico do mercado, né? Então, por isso que é importante aí a participação de vocês, até para a gente entender aí o cenário, tá? Então, nós possuímos aí a equipe técnica especializada na tecnologia aí dos equipamentos. Então, por exemplo, Renan, eu possuo aqui alguns equipamentos de alguns fabricantes A, B, C e tal, então é bem mesclado aqui a minha frota de locação, tranquilo. Nós aqui da Leo Ambiental realizamos a manutenção, realizamos a calibração em todas as marcas e modelos do mercado. Então, independente da marca, independente do modelo, independente do fabricante que você possui aí, tanto para detector fixo quanto para detector portátil, nós realizamos aí toda a parte de manutenção e calibração, tá? E hoje, né, atualmente, a Leo, ela possui o menor tempo de atendimento técnico do mercado, né? Então, nós estamos falando aí de, vamos colocar aí de 3 a 5 dias depois que vocês enviam o equipamento. Então, praticamente de 3 a 5 dias aí você já recebe o relatório, segue com a aprovação ali, dependendo do processo interno de cada um de vocês, sendo somente a questão da calibração já liberado praticamente no dia seguinte. Então, esse período que você fica aí sem o seu equipamento, ele é bem curto. Estamos falando aí de praticamente uma semana, né? E outra coisa, Renan, tô com uma emergência aqui, cara, esse tempo que já é recorde de 3 a 5 dias, às vezes pode ser muito grande para alguns de vocês, né? Então, eu preciso que esse prazo seja menor, por exemplo, né? Então, tranquilo. Então a gente consegue reduzir esse prazo aí de 3 a 5 dias, a gente reduz ainda esse prazo para atender de fato aquilo que você precisa, a sua necessidade, né? E também temos uma engenharia de campo especializada. O que significa isso? Na questão, por exemplo, Renan, 3 a 5 dias para mim também não atende, a urgência de 1 ou 2 dias também não atende, eu não posso desmobilizar o meu equipamento, por exemplo. Renan, não consigo, não posso te mandar os equipamentos. Tranquilo, não tem problema, nós conseguimos disponibilizar o nosso técnico para ir até a sua planta e fazer a calibração na planta do cliente. Em qualquer lugar do Brasil, nós enviamos os técnicos, calibramos, realizamos todo o processo aí em loco, exatamente para atender aquilo que você precisa, tá? Então, nosso laboratório aqui da Leo Ambiental, ele é acreditado pelo Inmetro, pela Rede Brasileira de Calibração, né? Pode até consultar lá no site lá da Rede Brasileira de Calibração, nosso número de acreditação está aparecendo na tela aí para vocês, 0735. Possuímos aí uma equipe de signatários autorizados, a parceria com os principais fabricantes aí, e como eu mencionei, realizamos esse serviço em loco aí também para vocês. Isso é de suma importância, tá, pessoal? Então, vocês realizarem aí a calibração dos seus equipamentos somente com empresa que possui aí esse certificado de acreditação,
tá? Até em cumprimento da norma da própria NR33, que também a atualização aí que veio, coloca lá também, além da questão do teste de resposta como obrigatoriedade, coloca também como obrigatoriedade a realização da calibração acreditada RBC, somente com laboratório acreditado, né? Porque existem aí duas situações, né? Mas calibração rastreável RBC ou calibração rastreável, não. Calibração rastreável, se for para atendimento da norma, não vai estar ali dentro do cumprindo, né? Então, a calibração ela precisa ser acreditada RBC, ok? Aqui tem alguns dos nossos clientes que nós atendemos, então, se a gente fosse até já peço aí desculpa de antemão aí para alguns clientes que estão participando e não estão nesse slide aí. Se fosse colocar aí todos, seriam muitos slides aí, graças a Deus, bastante clientes, mas aqui a gente fez um resumo aqui de alguns clientes que nós atendemos aí, estão até participando aqui também do o nosso webinar, né? A Léo, ela é bem ativa aí também na parte, nas redes sociais, tá? Então, aqueles que não nos seguem ainda nas redes sociais, por favor, seguem a página lá da Léo no Facebook, no X, LinkedIn, Instagram, YouTube também. Então a gente coloca lá bastante informação dos nossos produtos, dos nossos serviços, né? Nosso gerente técnico, Matheus, aí posta lá também muitos artigos técnicos aí também para vocês, para agregarem, obviamente, no conhecimento aí de vocês, tá? E lá também tem os nossos canais diretos, né, para falar aí com os nossos especialistas na área comercial, na área técnica e tal. Então lá tem alguns formulários lá para preenchimento, para contato direto, tem o nosso WhatsApp direto lá também, dentro do nosso site. Então fiquem à vontade aí para nos seguirem também nas redes sociais. Tá bom, pessoal? Mais uma vez aí eu agradeço a participação de vocês. Vou passar a palavra agora aí para o nosso gerente técnico Matheus. Com certeza aí ele vai seguir aí com o webinar com um ótimo conhecimento aí que ele possui para agregar aí para vocês, tá? E a gente volta aí a se falar em breve. Tenham um ótimo webinar aí todos vocês. Ok, pessoal? Matheus, um abraço. Até mais. Obrigado, Renan. Pessoal, bom dia a todos. Agradecer primeiramente a participação de todos vocês. Nós temos amigos, clientes aqui, o pessoal que é bem frequente nos nossos webinários, estão sempre acompanhando. O objetivo desse momento, como eu sempre falo em todas as apresentações, é transmitir conhecimento para que, muito além de vocês serem detentores da tecnologia, vocês sejam detentores ali do conhecimento sobre o uso da tecnologia. Hoje, no mercado de detecção de gases, nós localizamos cases onde alguns clientes têm equipamentos de ponta, né, equipamentos com a tecnologia atual, porém ainda possuem carência em questão de conhecimento da aplicação daquela tecnologia. Então, os nossos últimos webinários, a gente sempre tem trazendo aí um conhecimento técnico a respeito dos equipamentos, para que os usuários dos equipamentos conheçam plenamente a ferramenta que eles têm na mão e consigam extrair ao máximo da tecnologia, para que a tecnologia garanta a segurança e a confiabilidade nas operações de você. E hoje não vai ser diferente, tá? O webinar é a respeito de detecção portátil. Esse tema ele veio com base em um estudo que nós fizemos, onde uma boa parte, né, dos contatos de suporte ou dos contatos para especificação técnica de equipamentos, o cliente final ele não sabe ao certo se a aplicação dele requer, por exemplo, um equipamento 4, 5 ou 6 gases, por exemplo. Ele não sabe ao certo se ele precisa apenas de um equipamento monogás ou de um equipamento 4 gases. Em alguns casos,
também existe a dúvida referente ao uso de um equipamento com bomba ou um equipamento por difusão. E a ideia desse webinar vai ser um webinar bem dinâmico, vai ser um webinar um pouco mais curto do que os outros, mas com um conteúdo muito focal, né? A gente vai direto ao ponto, vamos falar brevemente ali, de forma muito simples e conceitual, aonde vocês vão aplicar cada um dos tipos de equipamento que nós temos disponíveis no mercado. E isso no quesito de detecção portátil. Então, tem alguns webinars que a gente fala de detecção portátil e detecção fixa, tem alguns webinars que a gente fala apenas de detecção fixa. Nesse webinar, nós vamos falar apenas de detecção portátil, que é voltada ali para segurança ocupacional, segurança dos colaboradores aí durante as operações industriais. Beleza? E dando início, a gente vai falar um pouquinho a respeito de detecção de gases. De forma muito breve, muito resumida, sempre a gente coloca esse assunto geral para que a gente possa embasar a importância de detectar gases nos ambientes industriais. Então, por que detectar gases? Preservação da vida. Esse é o tópico principal, certo? Garantir que os nossos colaboradores retornem para suas famílias com a vida e com a saúde integralmente preservada. Preservação do patrimônio. A detecção de gases previne os sinistros, né? Então, muitas vezes, principalmente quando a gente fala de gases inflamáveis, existem acidentes com gases inflamáveis que geram perdas patrimoniais muito grandes, tá certo, pessoal? E também porque é lei, né? Apesar, né, os três tópicos têm muita importância, o principal é a preservação da vida. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo principal desses webinários da Leo Ambiental, levar conhecimento para gerar preservação da vida e da saúde durante a execução de trabalhos no ambiente industrial. E nós temos aqui, quando a gente fala de lei, nós temos várias normas que falam a respeito de detecção de gases. Uma das principais é a NR33, que fala de espaço confinado, que é o principal local onde deve ser obrigatoriamente detectado gás, né? O que a gente observa nas aplicações são as aplicações em maior escala, porque são lugares que não foram projetados para ocupação humana contínua, são lugares que, de acordo com a norma, são caracterizados como espaço confinado porque tem ventilação deficiente ou inexistente, né? O que colabora com o acúmulo de gases tóxicos, inflamáveis ou com a deficiência de oxigênio no ambiente. Quando a gente fala de detecção de gases, a gente precisa conhecer apenas um pouquinho a composição do gás atmosférico. Gás atmosférico é composto 78% em nitrogênio, 20,9% em volume de oxigênio, 1% em argônio e 0,1% de outros gases e traços de outros gases. E é exatamente essa condição que a gente precisa garantir nos ambientes de trabalho, seja em um espaço confinado, seja em uma linha de produção, em uma sala de máquinas, em uma plataforma de petróleo, por exemplo, em um alto forno, em um calcinador, aonde existir ali a presença humana, é essa composição atmosférica que nós precisamos garantir. E somente através do uso dos detectores de gases nós vamos conseguir garantir e monitorar essa composição atmosférica e a ausência dos contaminantes que podem surgir dentro dessa atmosfera. E quando a gente fala de detecção de gases, quais gases nós estamos detectando? Apenas para a gente encerrar aqui essa sessão, esse conteúdo é bem interessante e ele também traz uma definição para qual tecnologia sensora eu vou precisar seguir. Então, o primeiro grupo dos gases são os gases asfixiantes, como exemplo aqui, nitrogênio e argônio. Os asfixiantes, eles têm como característica tomar o espaço do oxigênio no ambiente, gerando
asfixia. Então, toda vez que você identificar o risco de presença, né, de vazamento de um gás com característica asfixiante, e onde que eu vou identificar, por exemplo, a característica desse composto que eu tenho na minha indústria, no meu setor de trabalho? Verificando a FISP, né, a ficha técnica daquele produto. Ela vai trazer as informações e vai indicar para você se ele é um gás inflamável, se ele é um gás tóxico ou se ele tem uma característica asfixiante. E quando a gente fala da presença de um gás asfixiante, é necessário monitorar o oxigênio, porque, como eu disse, a característica do asfixiante é tomar o local do oxigênio. Então, quando eu tenho um detector de gás, seja ele um portátil, um fixo, um monogás ou um multigás com um sensor de oxigênio, e eu tenho vazamento ali de um gás asfixiante, o nível de oxigênio vai baixar, o meu elemento sensor do meu detector portátil vai identificar e vai alarmar, avisando que existe uma anormalidade ali naquela atmosfera. Segundo grupo dos tóxicos, são os gases que em pequenas concentrações são altamente tóxicos. Para vocês terem uma ideia, eles são monitorados em uma unidade de medida muito menor do que o oxigênio. Então, o segundo grupo é o grupo dos gases tóxicos. Deixei como exemplo aqui o monóxido de carbono, que é um dos gases mais monitorados na indústria. O H2S, vilão ali nos espaços confinados por conta da formação bacteriológica. O SO2, o cloro, amônia, NH3, também muito presente ali na indústria alimentícia, na indústria de químicos. Né? A amônia é largamente utilizada, por exemplo, em sistemas de refrigeração na indústria alimentícia, abatedouros de aves, de peixes, manipulação de alimentos em geral. E esses gases, em pequenas concentrações, como eu mencionei, eles são extremamente tóxicos. Então, por isso, é necessário que eles sejam monitorados. E, além disso, os gases tóxicos, eles estão linkados lá e eles estão tabelados lá na NR15, em especial lá no anexo 11, que estabelece os limites de tolerância para a absorção desses gases, tá? Então, o que quer dizer esse limite de tolerância? Basicamente quer dizer o quanto o meu corpo pode absorver desse componente, desse gás tóxico específico, sem gerar danos à minha vida e à minha saúde. E como que eu vou monitorar quanto eu absorvi desse gás tóxico durante a execução do meu trabalho? Apenas utilizando um detector de gás, em especial um detector de gás portátil que tenha a função de alarme TWA, que é um alarme de média ponderada, considerando uma jornada inteira de trabalho. E aí é essa componente TWA que vai monitorar, em média, quanto o meu corpo absorveu ali daquele componente específico, e quando chegar no limite, ele vai alarmar e vai falar, ó, você precisa sair dessa área, você não pode absorver mais gás, senão pode gerar danos à sua vida e à sua saúde, certo? Existem áreas na indústria onde o ambiente é controlado e você tem apenas o risco, né, de vazamento, né, por conta de uma falha, muitas vezes uma falha mecânica em válvulas, manômetros, tubulações, emendas e etc. Mas existem áreas da indústria onde já é esperado e conhecido que existe o desprendimento de gás tóxico do processo, tá? Proveniente do processo. E aí, por isso, em algumas áreas específicas, é importante monitorar o TWA com um detector portátil, porque já se sabe que o colaborador vai ser exposto. E aí precisa tomar as medidas para mitigar aquele risco. Beleza, pessoal? E o terceiro grupo, e muito importante também, é o grupo dos gases inflamáveis. Deixei como exemplo aí o metano, o hidrogênio, que é altamente inflamável, né? Tem um distanciamento muito grande entre o limite inferior e o limite superior, ou seja, tem uma faixa inflamável muito grande. O propano, butano, etano, hexano, octano, entre outros hidrocarbonetos utilizados na indústria
e que em pequenas concentrações tem potencial para formar uma atmosfera explosiva, podendo causar explosões e incêndio, gerando sinistros e também perda de vidas, tá certo? Então, esses três grupos são os grupos dos gases detectados, né? Basicamente, todos os gases que nós temos classificados através da NR15 ou através de outras referências normativas ou conhecidos através de outros estudos, eles vão se enquadrar ou nos asfixiantes, ou nos tóxicos, ou nos inflamáveis. E aí é importante que seja verificada aquela área específica para definir qual tipo de detector de gás será utilizado, tá certo? E aí eu trouxe aqui na minha apresentação, pessoal, alguns cases para que vocês possam verificar basicamente, né, onde são aplicados esses detectores de gases, tá certo? Os detectores de gases portáteis, porque muitas vezes isso é uma dúvida que a gente acaba recebendo muitas vezes de alguns clientes. O pessoal entende que ali aquela área é bem controlada, o ramo de trabalho, o setor da indústria não requer a detecção de gás. Mas a gente vai ver que, independente, como o Renan mencionou na apresentação dele, independente do nicho de aplicação, do setor industrial, com certeza você tem uma atmosfera que precisa ser monitorada através de um detector portátil durante a execução de alguma atividade específica. Então, quando utilizar um detector de gás portátil? Aplicações onde haja risco de exposição humana a gases tóxicos, asfixiantes ou inflamáveis, os três grupos que mencionei. E aí alguns exemplos, né? Espaços confinados, salas de máquinas. A gente trabalha muito em salas de máquina com compressores de NH3CO2, né? Sistemas de refrigeração. E nessas salas de máquinas, muitas vezes nós temos tanto a detecção fixa quanto a detecção portátil também para a execução dos serviços de manutenção. Fornos, né? Nos fornos, muitas vezes nós temos o desprendimento em larga escala de monóxido de carbono. Então, também, além da utilização de detectores fixos, é necessário a utilização de detectores portáteis em algumas tarefas específicas onde o risco de exposição é iminente. Plataformas de petróleo, processo relativamente crítico e que acaba gerando desprendimento também de alguns gases e vapores de gases durante a execução de alguns trabalhos. E áreas produtivas em geral, onde nós temos aí a circulação de gases asfixiantes, inflamáveis ou tóxicos utilizados em alguns processos específicos. E aqui alguns setores industriais que têm essas aplicações que eu citei. Indústria de óleo e gás, por exemplo, muito comum, indústria siderúrgica, detectam monóxido de carbono em larga escala, muitas vezes praticamente todos os usuários ali do processo, todos os operadores de processo acabam tendo que utilizar o detector portátil de monóxido de carbono. Indústria química utilizam diversos compostos, entre eles a amônia, como eu citei. Indústria farmacêutica. Na indústria farmacêutica é muito comum a presença de gases do tipo asfixiante por conta da necessidade de inertização em alguns processos específicos. Basicamente, alguns processos na indústria farmacêutica, em algumas máquinas, é necessário que você remova o oxigênio do processo. Então, as indústrias farmacêuticas, no geral, elas têm linhas, né? Grandes linhas de, de nitrogênio ou de outro gás utilizado para inertização de processos, tá certo? E geralmente nos laboratórios a gente observa a presença dessas linhas, tá certo? Conectadas ali a máquinas, a instrumentos de análise. E esses instrumentos, essas máquinas e essas linhas, elas podem gerar pequenos vazamentos que podem decair ali o oxigênio de um ambiente onde existem diversos
colaboradores. E geralmente é um ambiente comum, é um laboratório, é um ambiente bem ventilado, com ar-condicionado, mas que tem nitrogênio puro que pode modificar completamente numa velocidade muito grande. Indústria alimentícia, como eu citei, o uso em larga escala da amônia para sistemas de refrigeração. Indústria de minério, também utiliza-se muitos detectores de CO na indústria de minério. E tratamento de água e esgoto. Né? Tratamento de água e esgoto, nós temos grandes clientes no Brasil, com grandes frotas de equipamentos, na maioria das vezes equipamentos locados aqui com a Leo Ambiental, e que monitoram basicamente atmosferas em espaços confinados, com muito foco no nível de oxigênio e na presença do H2S por conta da formação bacteriológica proveniente ali do acúmulo de água e do acúmulo de esgoto também. Tá bom, pessoal? E aí, dando sequência, a gente verificou os grupos de gases, nós verificamos aí as aplicações, né, em quais ambientes e quais setores industriais nós vamos encontrar esses ambientes listados, onde existe o risco da presença dos asfixiantes, dos tóxicos ou dos inflamáveis. Nós vamos entrar na parte aqui onde a gente verifica de fato quais são os detectores, os tipos de equipamentos, né, disponíveis hoje no mercado e os tipos de equipamentos mais utilizados por vocês, profissionais de segurança de trabalho ou profissionais ligados direto ou indiretamente em atividades industriais onde existe o risco da presença desses gases. Né? Então, os detectores portáteis se dividem basicamente em dois tipos, beleza? O primeiro deles são os detectores multigases. Como o próprio nome já diz, são equipamentos que têm capacidade de monitorar 2 ou mais gases simultaneamente. E aí eles são classificados como detectores do tipo multigás. E o segundo tipo básico vai ser, né, os detectores monogases, que são equipamentos que têm a capacidade de monitorar apenas um gás simultaneamente. Então, são equipamentos dedicados para operações muito específicas, onde o usuário já sabe que existe apenas um gás ali que coloca a operação, né, em risco. Então, por exemplo, sala de máquina, eu tenho apenas ali os compressores de NH3. Aí eu posso seguir, por exemplo, para utilização de um detector monogás de NH3. Mas eu tenho um compressor de dióxido de carbono e também o compressor de NH3. Eu tenho NH3 e CO2 no mesmo processo. Aí é necessário que você utilize um detector do tipo monogás, do tipo multigás, né? Que monitore esses dois gases, pelo menos, certo? Então, monitore o CO2 e também o NH3. Ou uma outra opção que a gente já viu a aplicação é a utilização de dois detectores monogases, um de NH3 e um de CO2 também. Beleza, pessoal? E aí a gente vai, né, em cima desses dois tipos, nós vamos ali trazer algumas variações dentro do tipo dos multigases e dentro dos equipamentos monogases também. Então, quando a gente fala dos equipamentos multigases, quais são as características? Então, os detectores portáteis multigás possuem a capacidade de monitorar, né, 2 ou mais gases simultaneamente, como a gente viu. E além da capacidade de alarmar quando a presença de qualquer um desses gases monitorados, eles também têm a capacidade de calcular a média ponderada através da variável TWA Still em atendimento a NR15, que se aplica para os gases tóxicos. Isso é muito importante, tá certo? Quando a gente fala de monitoramento de gás tóxico, tem que monitorar a variável TWA e Still com base no anexo 11 da NR15. E além disso, eles podem também registrar os dados de eventos e os dados em tempo real, né? Então, tendo ausência ou tendo presença de dados, eles possuem a capacidade de registrar, né, de gerar um log de dados que podem ser extraídos
através de um software de comunicação ali, que você comunica o seu equipamento, basicamente. Nós vamos ver um acessório, por exemplo, utilizado para comunicação. E aí você comunica o seu equipamento através do software e extrai uma planilha com os dados daquele dia específico ou de um período completo para verificar qual o nível, qual a média, né, de presença de gás na área, ou se tiveram alarmes, né, de presença de gás na área, qual gás, né, foi identificado por esse equipamento. Então, são funções muito importantes e que têm que ser verificadas, né, na hora de você escolher o seu detector de gás. Os detectores portáteis multigás se dividem em dois tipos. Então, a gente vai fazer, né? A gente está abrindo aqui, então a gente vai fazer uma abertura ali, né? Nós separamos os equipamentos no grupo dos multigases e no grupo dos monogases. Mas o grupo dos multigases, ele vai ter uma subdivisão entre dois tipos principais de equipamentos. O primeiro deles, e muito utilizado, são os detectores multigases com bomba de amostragem, né? Eles operam por aspiração. E o segundo grupo vai ser o grupo dos detectores sem bomba de amostragem, ou seja, eles operam por difusão. Então, falou de multigás, eu preciso buscar entender, né, que existem dois tipos principais: dos equipamentos com bomba e dos equipamentos sem bomba. E aí, dentro das características do meu processo, dentro das características do ambiente que vai ser monitorado, eu vou conseguir definir se eu vou utilizar um detector com bomba ou um detector sem bomba. E na maioria dos casos, né, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de espaço confinado, em um primeiro momento eu vou utilizar um equipamento com bomba e no segundo momento eu preciso utilizar um equipamento sem bomba. Quando a gente fala ali dos detectores portáteis com bomba, quais são as principais aplicações? Liberação de espaço confinado vertical e horizontal, certo? E locais onde seja necessário um sistema de aspiração. Existem aplicações específicas onde o cliente opta por um sistema de aspiração para identificar o vazamento. Muitas vezes em uma tubulação, por exemplo, é interessante utilizar um sistema de aspiração. Por quê? Porque com o sistema de aspiração, você consegue identificar a presença do gás sem estar inserido dentro daquela atmosfera, né? Então, no caso, quando a gente fala, por exemplo, de espaço confinado, vertical ou horizontal, eu vou utilizar uma mangueira ou vou utilizar uma probe, como vocês estão vendo aqui na foto, junto ao equipamento MGTP da Senco, né? Que é um detector multigás, que monitora até 6 gases simultaneamente, e é um equipamento por aspiração, um equipamento que eu consigo, por exemplo, monitorar os 4 gases padrão, mais dióxido de carbono, mais NH3, cloro, HCN, entre outros gases, tá certo? Então, nesse tipo de aplicação, observe que na imagem da esquerda, onde o colaborador está utilizando ali o detector de gás, Gás Alert Max-T, que é um equipamento 4 gases, muito utilizado também no mercado, ele não está inserido na atmosfera que ele está monitorando. Ele está monitorando de forma remota. Então, ele desceu a sonda e a bomba do equipamento está fazendo a aspiração da amostra que está lá no fundo do espaço, verificando a viabilidade de entrar ou não. Ou seja, nessa etapa, ele está executando a liberação do espaço confinado, verificando o nível de oxigênio, a presença de gases inflamáveis e também a presença de CO, H2S ou outros gases tóxicos, como possibilita o detector de gás da Senco MGTP. Características desses equipamentos que a gente já está citando. Já citei algumas características, né? Mas
é importante a gente pontuar de forma resumida aqui. Então, bomba de amostragem para até 23 metros, certo? Então, até um espaço de 23 metros você consegue monitorar com esses equipamentos. E se for necessário uma amostragem maior do que 23 metros, que não é muito comum, também é possível. Aí existem acessórios que podem viabilizar essa amostragem, e a Leo Ambiental tem a solução perfeita para vocês, caso vocês tenham essa aplicação. Alarme visual, sonoro e vibratório integrado. Então, esse equipamento, ele vai soar, né, durante a presença, né, a identificação do gás, ele vai soar o alarme visual, vai soar o alarme sonoro e também o vibratório, garantindo que o operador do equipamento tem a sua atenção completamente voltada para um gás específico que foi identificado ali e que ele consiga, de forma muito simples e fácil, interpretar aquele alarme. Fácil interpretação de dados na tela de operação. Geralmente esses equipamentos eles são projetados, né, para que fique muito clara qual gás está alarmando e também, né, qual o valor e unidade de medida desse gás que foi identificado na área, tá certo? Então, geralmente a tela de operação é muito clean, sem muitos ícones, sem muitas funções de operação abertas, mas com o foco em identificar a presença durante as amostragens. Também a capacidade de monitorar as variáveis TWA e STIL, que são extremamente importantes para o monitoramento contínuo, para que os níveis de exposição eles estejam ali dentro do anexo 11 da NR15, no que diz respeito à presença de gases tóxicos. E agora, dando sequência, a gente falou um pouquinho aí sobre os equipamentos com bomba. Nós vamos falar também das características dos equipamentos sem bomba. Então, os detectores multigases sem bomba, eles são utilizados, como eu já mencionei anteriormente, também para o monitoramento contínuo em espaço confinado. Então, como que é a rotina basicamente de trabalho? O colaborador designado ali, devidamente habilitado e capacitado para a liberação de espaço confinado e para a utilização do detector de gás, ele vai realizar, né, a liberação do espaço confinado. E conforme está previsto na norma, após a liberação e para executar a entrada, né, dos colaboradores que vão executar a atividade dentro do espaço confinado, é necessário que seja executado o monitoramento contínuo. E para executar o monitoramento contínuo, esses colaboradores precisam estar com um detector, né? Eles precisam de um detector portátil. Geralmente é utilizado o detector multigás sem bomba, por ser um equipamento leve e por não ser necessário a aspiração, porque ele vai preso ao uniforme do colaborador, né? E vai garantir, né, que se o colaborador estiver em uma atmosfera com deficiência de oxigênio ou com presença de inflamáveis ou tóxicos, o sensor identifique e responda. Por isso que o equipamento deve estar o mais próximo possível das vias respiratórias, preso ao uniforme. Então, geralmente, o multigás sem bomba é um equipamento leve, é um equipamento compacto, quando comparado ali com o portátil multigás com bomba, que vai ser um equipamento mais pesado, um equipamento um pouco mais complicado de você prender ao seu uniforme, mas que muitas vezes também é utilizado dessa forma. Só que o mais comum é a utilização do multigás portátil sem bomba para o monitoramento contínuo de espaços confinados. Monitoramento contínuo em áreas diversas, né, com risco de presença de gás, e monitoramento contínuo em áreas com possível deficiência de oxigênio, por exemplo, tá certo? Então, esses equipamentos, né, os multigases portáteis sem bomba, eles são utilizados em áreas diversas nos ambientes industriais. Então, como eu citei lá atrás, um alto-forno, uma sala de máquina, uma atividade em uma área onde eu tenho, né, a presença desses gases, né, de um gás asfixiante, de um tóxico ou de um inflamável em uma tubulação, para garantir, primeiro, seja identificado a presença de qualquer um desses gases na atmosfera. E segundo, que seja monitorado, para o caso dos gases tóxicos,
a média ponderada de exposição do colaborador. E aí nós temos um exemplo aqui de um colaborador, né, que está aqui estava executando uma atividade, né, possivelmente numa área, né, onde existe ali a presença ou a possível presença de gases asfixiantes, tóxicos ou inflamáveis. Ele está utilizando aqui um detector do tipo difusão, detector MGT, um portátil multigás sem bomba da Senco, né, que é uma fabricante, uma grande fabricante de detectores de gás, uma fabricante sul-coreana, né, e é uma solução que a Leão Ambiental está trazendo para o mercado. Detectores, né, de rápida resposta, com tecnologia atualizada e com excelente custo-benefício quando comparado a outros equipamentos com a mesma característica no mercado. E aí nós vamos ver aqui algumas características dos detectores portáteis sem bomba. Fiz uma pequena pausa aqui para tomar uma água. Dando sequência aqui na nossa apresentação, pessoal. Os detectores, características dos detectores portáteis multigases sem bomba. A primeira, como eu disse, são leves, são compactos, eles facilitam a utilização, então você pode facilmente prender ali ao seu uniforme. Alarme visual, sonoro e vibratório integrado. Assim como os portáteis com bomba, eles também têm a capacidade ali de alarmar de forma muito clara o colaborador de que existe uma anomalia ali naquela atmosfera. Fácil interpretação de dados na tela de operação. Assim como os portáteis com bomba, também é muito simples o operador ou usuário verificar qual gás está alarmando, qual a concentração, qual o tipo de alarme, se é um alarme instantâneo ou se é um alarme TWA, por exemplo, né, indicando que ele precisa sair daquela atmosfera, porque ele não pode absorver mais aquele gás tóxico. Variáveis TWA Steel, padrão nesse tipo de equipamento, padrão e uma função muito interessante no detector de gás da Senco, o MGT, que é um portátil multigás sem bomba e que possui o monitoramento contínuo das variáveis TWA e Steel, tá certo? Garantindo que a média ponderada seja monitorada full time durante a utilização do equipamento na área com risco de presença de tóxicos. Longa duração de bateria. Isso é uma outra característica que diferencia o MGT detector da Senco no mercado. Esse equipamento possui até 25 horas de bateria. É uma das baterias com maior duração presentes no mercado quando a gente fala de um detector portátil multigás. E ainda existe a possibilidade da utilização de um sensor IR para o monitoramento de gases inflamáveis, que vai permitir que a bateria deste equipamento dure até 60 dias, pelo baixo consumo energético do sensor IR para detecção de gases inflamáveis. Então imagina você tendo um equipamento que você só precisa carregá-lo a cada 60 dias. É um sonho, né? O pessoal que usa, por exemplo, celulares da Apple, isso aí seria um mundo ideal, né? Se conseguisse 2 dias, já seria um mundo ideal, né? Então, imagina se os nossos celulares tivessem a capacidade de dias e dias de bateria. E, no caso, tratando-se de um equipamento crucial para a operação, um equipamento que não pode ficar parado, um equipamento que tem que estar sempre à disposição, ou seja, como eu mencionei, a tecnologia servindo ali os colaboradores, né, para garantir a segurança e a confiabilidade durante as operações, para garantir a preservação da vida, ele tem que estar sempre à disposição. Então, existe a opção desse equipamento com até
2 meses de bateria. Então, a versão de entrada, a gente vai ver que tem 25 horas de bateria. Não, eu trabalho em turno, eu não posso recarregar o meu equipamento, não tenho tempo para carregar. Ele trabalha 12 horas na mão de um colaborador, 12 horas na mão de outro colaborador. A gente tem a solução com um equipamento de até 60 dias de bateria. Beleza, galera? Então, essas são as características básicas desses equipamentos multigases, portáteis e sem bomba. Então, a gente falou um pouquinho dos multigases, diferenciamos os portáteis com bomba e sem bomba. E agora, dando sequência, a gente vai falar um pouquinho dos equipamentos do tipo monogás. Então, nós vimos lá que os multigases, basicamente, eles vão ser utilizados no momento onde a gente observa que existem a presença ou possível presença de 2 gases ou mais na área. Então, preciso monitorar oxigênio e léu, por exemplo. Aí nós temos que utilizar um detector do tipo multigás. Preciso monitorar oxigênio, inflamabilidade, CO, H2S, é uma liberação de espaço confinado. Aí é padrão a utilização de um equipamento do tipo 4 gases. Além dos 4 gases, preciso monitorar amônia. Aí vamos aplicar para você um equipamento 5 gases, um equipamento que também vai monitorar amônia. E aí você vai partir para o grupo dos multigases portáteis. E, de acordo com a atividade, você vai definir se vai ser um com bomba ou sem bomba. Mas partindo do princípio onde você sabe que naquela área onde será executado o trabalho, só existe a presença de um gás específico. Então, Matheus, eu vou utilizar o equipamento, preciso executar uma tarefa em uma área onde eu só tenho a presença de nitrogênio. Aí vai ser utilizado um equipamento monogás por difusão com um sensor dedicado para oxigênio, para monitorar o decaimento por conta da presença do asfixiante simples na área. Então, os detectores, resumidamente, os detectores portáteis monogás possuem a capacidade de monitorar apenas um gás, certo? São utilizados em aplicações específicas onde o risco já foi mapeado e já se concluiu que só pode haver a presença de um tipo de gás específico, ou um gás asfixiante, ou um gás inflamável, ou um gás, por exemplo, tóxico. Tem a presença de 2 gases tóxicos. Aí preciso monitorar esses 2 gases tóxicos, tá certo? Tem a presença apenas de um asfixiante simples, apenas de NH3, por exemplo. Aí você pode utilizar um detector monogás semelhante a esse amarelinho aqui que está na foto. Vocês estão vendo ele na tela. É o SGTP, é um detector monogás, muito leve, muito compacto, com tecnologia atualizada, também um equipamento da Senco, tá certo? Um equipamento que vem aí mudando o rumo da detecção de gás, né, no quesito monogases no mercado, que é um equipamento com excelente custo-benefício, um equipamento com custo diferenciado, um equipamento com todas as certificações nacionais, né, certificado Inmetro e também todas as certificações internacionais, e que traz tecnologia de ponta, rápida resposta e fácil operação ali durante as atividades nas áreas com riscos de gás. Além da capacidade de alarmar, né, durante a presença do gás, eles também podem calcular a média ponderada, TWA-STIL, quando a gente fala dos tóxicos. Para asfixiante, para oxigênio, a gente não vai ter o cálculo de média, tá certo? Então, para asfixiante, a gente tem apenas os alarmes instantâneos e, no geral, alarmes de decaimento de oxigênio. Já para o monitoramento de gases tóxicos, a gente vai observar que é necessário monitoramento, né? De acordo com a NR15, monitorar o TWA e o STIL. E esse equipamento também tem a possibilidade de monitorar essas duas variáveis em tempo real e te avisar quando você estourar a média ponderada, né? Quando você chegar ao limite de exposição para aquele gás tóxico específico. E, além disso, ele também, assim como o multigás portátil sem bomba, assim como o multigás portátil com bomba, ele também tem a capacidade de registrar os dados
e de você poder fazer o download de dados através de um software muito simples, extrair esses dados em forma de planilha, por exemplo, para verificar como foi a atividade do seu colaborador na área. Algumas características básicas, monitoramento por difusão, tá? Então, no geral, os monogases, eles não vão operar com bomba. Caso você precise, tem uma aplicação muito específica onde você precisa de um equipamento que opere apenas com gás e que tenha bomba de aspiração, aí a gente vai para a linha dos multigases com bomba, com apenas um sensor, por exemplo. Então, é possível, né, atender uma aplicação onde se faz necessário uma bomba de aspiração. Além disso, é possível, por exemplo, também utilizar uma bomba portátil, né, uma bomba externa conectado aqui ao detector monogás, para que você possa fazer a aspiração em algum cenário específico. Além disso, esses equipamentos, por serem monogases, por terem ali um circuito, uma placa de circuito pequena e apenas um elemento sensor, eles são extremamente leves, extremamente compactos. Durante as nossas operações de campo, em especial quando a gente está em campo calibrando sistemas de detecção fixa de amônia, né, sistemas grandes de detecção fixa de amônia, os colaboradores utilizam um equipamento do tipo monogás portátil. Em alguns momentos a gente até pega aqui no equipamento para verificar se a gente não deixou cair o equipamento, se o equipamento não soltou, ou se eu esqueci de colocar o equipamento de tão leve, de tão compacto que é. Então, muitas vezes você nem percebe a utilização dele, você só vai perceber no momento onde ele alarmar, ele vai vibrar, vai soar um alarme sonoro e um visual e vai te chamar a atenção para você verificar que existe alguma anomalia ali naquela atmosfera. Eles possuem, como eu mencionei agora, os alarmes visual, sonoro e vibratório, integrados, padrão de detecção portátil, com bomba, sem bomba, multigás ou monogás, fácil interpretação de dados na tela, assim como os outros, o alarme TWA Steel e também o registro de dados. Essas características, elas são muito importantes na hora de você selecionar o seu detector de gases. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente tem uma foto da utilização ali de um SGTP da Senco. Então, a colaboradora ela estava provavelmente em uma área onde existe a presença de algum gás específico, de um asfixiante ou de um gás tóxico, e está utilizando preso ao uniforme ali um equipamento do tipo monogás para monitorar a presença de gases naquele ambiente. Agora, pessoal, a gente vai fazer um overview, tá certo? Desses equipamentos, os 3 tipos principais de equipamentos, apenas para a gente fixar. E aí, dando sequência, basicamente fazendo um overview aqui do que a gente já viu durante esse webinar, os tipos de equipamentos que nós temos. Então, nós temos o primeiro tipo, os detectores portáteis multigases com bomba, né? Eu deixei como exemplo aqui o MGTP da Senco, um equipamento multigás com bomba que pode identificar simultaneamente até 6 gases no ambiente. Detector portátil multigás sem bomba, utilizado em áreas diversas, onde eu tenho riscos diversos, né? De presença de tóxicos, inflamáveis ou asfixiantes, ou também para o monitoramento contínuo dentro de um espaço confinado. E aí nós temos aqui o detector de gás MGT da Senco. E por último, nós falamos também dos detectores portáteis monogases. E aí nós temos o SPGT, o monogás também da Senco, todos os equipamentos com todas as certificações nacionais e internacionais, equipamentos para zona zero, equipamentos que podem operar em
situações críticas com alto range de temperatura de operação do elemento sensor e o principal, tecnologia de ponta, rápida resposta, fácil interpretação de dados por parte do operador e também dados facilmente extraídos para que você possa, de fato, evidenciar os riscos que têm sido identificados na área. E aí, agora a gente quer lançar uma dúvida aqui para vocês. Isso aí é bem interessante, é um estudo de mercado que a Leo Ambiental está fazendo. Queria até convidar também o Renan para participar novamente aqui com a gente. A gente vai lançar uma dúvida, isso que basicamente é um estudo, tá bom? De mercado que a gente tem executado. E o Renan vai lançar essa perguntinha aí para vocês. Agradeço a participação de vocês. É muito importante para que a gente possa atendê-los com excelência, como já tem sido feito. Beleza, pessoal? Retorno em instantes. Ô, pessoal, olha eu aqui de novo, hein? Não, maravilha. Agradeço aí a palavra, Matheus. Conteúdo aí está sendo bastante importante aí, agregando bastante conhecimento aí para todos nós, né? Principalmente aí nesses modelos de equipamentos aí que nós estamos apresentando aí para todos vocês, que atendem aí integralmente todas as normas vigentes, igual o Matheus mencionou aí, possui aí alto range de temperatura, utilização, certificação, enfim, consegue aí atender todas as demandas, independente aí do segmento de todos vocês, são equipamentos aí bem robustos também, né? E falando aí na questão da pergunta, igual eu também já tinha mencionado lá no início, né, que é de suma importância aí a participação de todos vocês nesse webinar, até para a gente, como o Matheus mencionou, para fazer aí todo esse estudo de mercado, e aí apresentar aí as opções que melhor vai atender novamente aí as necessidades de vocês. Tá? Então a gente vai colocar aí uma próxima pergunta, vamos deixar aí até alguns segundos aí aberto aí essa pergunta para vocês responderem, até para a gente ler aí a pergunta aí na questão de, por exemplo, vocês estariam dispostos a trocar de marca ou modelo de equipamento por um modelo que seja de melhor custo-benefício e que vai atender todas as normas vigentes, tá? Então coloquei aí essa pergunta, né? E aí tem duas opções: não vejo problema, estou disposto a trocar, ou a segunda opção, estou satisfeito com o equipamento que já utilizo. Tá? Então essa pergunta ela é bem importante, tá, pessoal? Então até para a gente ter esse mapeamento aí de vocês, então são equipamentos aí com melhor custo-benefício, obviamente, e em primeiro lugar, se tratando aí em proteção do colaborador, proteção da vida, em primeiro lugar é a questão em 100% atendimento às normas vigentes, tá? Até porque, independente aí de custo de equipamento, a vida, ela sempre tem que vir em primeiro lugar, né? Então, sempre visando isso daí. Então, nós gostaríamos de saber aí se vocês estão dispostos aí a realizar essa migração, a troca de um equipamento para o melhor custo-benefício. Tá? Obviamente que a gente vai mapear essas respostas posteriormente. Interessante aí ter o máximo possível de respostas aí nessas questões, tá bom, pessoal? Para a gente ir acompanhando, ok? Mais uma vez, agradeço aí, vou devolver a palavra ali para o Matheus para ele dar continuidade aí nesse webinar. Bom proveito a todos aí, até mais. Maravilha, Renan. Muito obrigado aí novamente pela sua participação. Eu já vou te chamar em instantes, vou passar aqui alguns acessórios para o pessoal e também a gente já tem mais uma pergunta para fazer um mapeamento. Então é bem interessante, né, essa nossa interação e eu agradeço, né, a quantidade de resposta, muito satisfatória, tá certo? É extremamente importante que vocês participem para que a Léo possa seguir atendendo vocês com excelência, focando ali nas demandas de vocês e garantindo que vocês tenham em posse
o que há de mais avançado no quesito tecnologia de detecção de gás. Além desses detectores que eu passei para vocês, também existem acessórios para esses detectores que é extremamente importante que vocês conheçam, tá? Porque muitas vezes vocês têm um equipamento, mas ainda tem alguma dificuldade de operação ou não conseguem extrair ao máximo o que aquele equipamento pode fornecer pelo não conhecimento desses acessórios ou também, por exemplo, por não ter esses acessórios. Então, o primeiro deles, né, é o cilindro de gás para teste de resposta. Teste de resposta é esse que nós vamos ver daqui a pouco, que é obrigatório, conforme a NR33, que trata de espaço confinado. Mas a NR33, nós vamos ver que ela não colocou isso daí, a obrigatoriedade do teste de resposta, pela característica do espaço confinado, mas sim pela característica do equipamento, que é um equipamento eletrônico e que precisa ser testado antes de ser utilizado. Além disso, nós temos também os reguladores de vazão, que são utilizados, né, junto ao cilindro para basicamente aplicar o gás no equipamento e simular condições, né? O teste de resposta basicamente é isso. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre teste de resposta e calibração e nós vamos ver que basicamente é você simular, né, uma condição onde os sensores vão identificar o gás alvo na área. Além disso, existem estações de teste de resposta, né? Estações para teste de resposta automático, que de forma automática vão fazer toda a verificação do hardware e do seu equipamento e também simular a presença de gás e te dar o status se está aprovado ou não aquele equipamento para uso em campo. E como eu havia citado anteriormente, nós também temos as interfaces de comunicação, o IR-Link, né? Isso aqui, essa pecinha é relativamente pequena, uma pecinha quadradinha, pequenininha ali, 10 por 10, e é um equipamento extremamente importante para que você possa, por exemplo, baixar os dados do seu equipamento, extraí-los em forma de planilha e verificar, né, se houve incidência de gás na área durante a utilização, durante as atividades. Isso aí é bem importante para que você possa mapear se de fato o pessoal está tomando as ações conforme surgem a presença de gases, conforme a atmosfera é modificada, né? Ou se não estão fazendo absolutamente nada, né? A gente observa muitas vezes equipamentos, quando a gente faz o download de dados, com alarmes com tempo de duração muito longa, indicando que mesmo com o alarme, o colaborador continuou durante um longo período naquela área com o equipamento alarmando. Então, tem esses acessórios aí para os equipamentos. A Leo Ambiental consegue fornecer todos esses acessórios para vocês, tanto cilindro, regulador, estação de teste, interface de comunicação, software, entre outros, tá certo, galera? E aí eu queria lançar mais uma pergunta e entender de vocês hoje, já que a gente falou dos tipos de equipamento, já que a gente viu aí os acessórios para esses equipamentos, eu também queria entender, lançar mais uma pergunta para entender se a quantidade de equipamentos que você possui hoje atende de fato à sua demanda ou se você está pensando se existe a possibilidade ou a necessidade de ampliar a sua frota de equipamentos, seja ela de equipamentos locais ou seja ela de equipamentos próprios. Beleza, pessoal? Vou dar alguns segundinhos para todos responderem. Agradeço a quantidade de respostas, já o pessoal prontamente já respondeu. E a gente já dá sequência, seguindo ali com os detectores portáteis, falando das boas práticas de uso e manutenção dos detectores de vocês. Beleza, galera? Muito obrigado pelas respostas. É extremamente importante a participação de vocês para que a gente possa fazer esse mapeamento e adequar o nosso atendimento a vocês, garantindo que vocês tenham o melhor atendimento possível e tenham todas as suas demandas supridas. Dando sequência, a gente vai falar aqui de boas práticas de uso e manutenção de detectores
de gás. Mas antes da gente seguir, eu vou chamar o Renan Santos para lançar uma outra pergunta e bater um papo rápido com você sobre as modalidades de você ter um detector de gás, tá certo? Basicamente, se o equipamento vai ser seu, se vai ser de locação, tá certo? E isso vai dar um norte aqui para a gente quando a gente falar de boas práticas, porque a gente vai falar de manutenção, a gente vai falar de teste de resposta, a gente vai falar de calibração e vai ser um link bem interessante para vocês refletirem. Beleza, Renan? Tá convocado aí mais uma vez. Opa, vamos lá, vamos lá. Isso aí, Matheus, agradeço aí mais uma vez. E, pessoal, isso aí é bem importante mesmo, igual o Matheus mencionou, né? Nós realizarmos aí essa pesquisa aí junto com vocês, ter esse mapeamento aí, por isso que eu reforço aí a participação mesmo de todos vocês nessas respostas aí, porque igual eu mencionei lá no início, o Matheus também reforçou aí durante aí a apresentação, a explanação técnica aí, a Léo, nós aqui da Léo Ambiental, nós atendemos aí em todas as frentes que vocês necessitarem aí na parte dos detectores de gás, fixo, portátil, enfim, tudo voltado à parte dos detectores nós atendemos. E bastante aí dos nossos clientes aí que estão participando. Eu vejo aí que teve até alguns clientes aí que colocaram até no auditório aí um telão aí, alguns clientes, bacana aí a participação aí de todos vocês. Um abraço aí para todos vocês também. Contamos sempre aí com a participação de todos, tá? E aí, vendo aqui a lista aí de todos os clientes aí, de todos os participantes desse webinar, por exemplo, alguns clientes compram bastante equipamentos conosco, né? Nós temos aí as marcas e modelos aí que o Matheus mencionou, né? Temos esses modelos aí da Sencon, temos o da Honeywell também, da E-Technology, então assim, bastante marcas e modelos que nós temos para fornecimento. Para a parte de manutenção e calibração, todas as marcas e modelos do mercado. E aí também tem alguns clientes que estão participando aí conosco que também locam alguns detectores com a gente, né? Então nós temos aí uma grande frota de locação de equipamentos aí com bomba, sem bomba, enfim, alguns por um período mais curto, um período mais longo, contrato aí de alguns anos, enfim, essa parte de locação, por exemplo, ela primeiro a questão de padronização da sua frota de equipamentos, para quem já conhece aí e já atua conosco na modalidade de locação dos detectores, por exemplo, toda a parte de manutenção, toda a parte de calibração acreditada RBC, toda a parte de troca de equipamentos com falha. Então, isso aí ele já é incluso, por exemplo, na nossa modalidade de locação, né? E aí são pagamentos em parcelas mensais aí dentro da vigência do contrato. Ou seja, se você contratou ali 10, 20, 30, 100, 500, 1000 equipamentos aí num período 30 dias, 90, um ano, dois, três, quatro, enfim. Então vocês terão esses equipamentos operacionais dentro de toda a vigência do contrato. Toda a parte de serviço fica por conta da Leo Ambiental, né? E aí, enfim, outros benefícios inclusos aí também, até para até não tomar todo o tempo aí de vocês, mas temos aí outros benefícios inclusos na parte de locação também. E aí a gente queria fazer esse mapeamento junto com vocês, né? Soltar aí mais uma pergunta aí para vocês responderem aí também, por qual modalidade você utiliza seus detectores de gás atualmente, né? Renan, eu tenho a modalidade hoje aqui 100% locação. Legal, tem a opção aí para vocês colocarem. Renan, a política aqui da empresa é ter os bens, é não locar. Nós realizamos a compra dos equipamentos e tal, seguimos com as manutenções e tal. Tranquilo, tem aí a modalidade aí dos detectores próprios. E também tem aqueles clientes que utilizam as duas modalidades, né? Tem os equipamentos próprios que utilizam ali no dia a dia, porém quando tem ali alguma parada de manutenção, parada ali de alto forno, como o Matheus mencionou, uma
parada aí de máquina, enfim, tem algum tipo aí de um período mais curto, aí aquela quantidade que é próprio não consegue atender a necessidade, aí locam por algum período e tal, então utilizam as duas modalidades, tem cliente que utiliza as duas modalidades, e aí tem aí também, né, a opção para vocês responderem. Tá? Reforço aí mais uma vez que é importante essa participação de vocês para a gente conseguir fazer esse mapeamento aí. Tá bom, pessoal? Vou devolver ali Beleza. agora, vou tocar a bola de novo ali para o Matheus novamente, para ele dar sequência aí e estamos sempre à disposição aqui. Um abraço, até mais. Maravilha, Renan. Muito obrigado. Obrigado a todos pela participação. Isso aí é bem importante. Muito importante que vocês participem aí para a gente mapear. Bem bacana. Obrigado, tá certo? Dando sequência, a gente vai falar sobre as boas práticas de utilização aí dos equipamentos no que diz respeito ao uso e manutenção, tá certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, de manutenção preventiva, um dos primeiros itens que a gente cita é exatamente a execução do teste de resposta, por alguns motivos específicos, além do atendimento da norma. Então, de antemão, a gente precisa atualizar vocês, tá certo? Isso é algo que a gente sempre traz nos nossos treinamentos, porque a gente observa que ainda existem clientes no mercado, né, que ainda não sabem, né, por exemplo, da atualização da norma, ou não conhecem o trecho que foi atualizado na norma, que pontua a obrigatoriedade da execução do teste de resposta em detectores de gases portáteis utilizados em espaço confinado. E aí eu destaquei aqui 3 itens da norma, que eu acho que é bem importante eu levar para que vocês tenham conhecimento. Então, o item 33.5.15.5, ele fala o seguinte: o alto zero ou ajuste de ar limpo e o teste de resposta do equipamento de avaliação, quando utilizado, devem ser realizados diariamente antes do início das avaliações. Ou seja, basicamente, está dizendo que antes de utilizar o equipamento em espaço confinado, você deve realizar um teste de resposta, utilizando exatamente aqueles acessórios que eu listei anteriormente: o cilindro de gás, o regulador de vazão, a estação de teste de resposta. Beleza, pessoal? Outro item aqui: quando o auto zero ou o teste de resposta falharem, o equipamento de avaliação deve ser ajustado ou parametrizado pelo trabalhador, desde que devidamente capacitado. E como que você vai realizar esse ajuste? Utilizando o mesmo cilindro, regulador e estação de teste. Ou seja, fiz o teste de resposta do equipamento, o equipamento não passou, foi reprovado. Aí existe o ajuste, né, chamado de ajuste de SPAN, que vai corrigir, né, a falha do sensor, o desvio de leitura do sensor. Então, com os mesmos acessórios, você consegue tanto realizar o teste de resposta para garantir a operacionalidade do seu equipamento, quanto realizar também um ajuste de spam que corrige a maioria das falhas que surgem nesses equipamentos, tá certo? Terceiro item que eu destaquei: a calibração do equipamento de avaliação deve ser realizada por um laboratório de calibração acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. E a Leo Ambiental é um laboratório, né? Ela possui um laboratório acreditado à Rede Brasileira de Calibração, ao RBC Inmetro. Certo, pessoal? Então, basicamente, falando aqui de teste de resposta, primeiramente, independente da utilização do equipamento, se é em uma área onde a execução do trabalho é caracterizado um trabalho em espaço confinado, ou uma área produtiva, uma outra área industrial que não é caracterizado espaço confinado, ou seja, não tem link diretamente com a NR33, nós recomendamos a execução do teste de resposta. Por quê? Como eu mencionei anteriormente, a obrigatoriedade do teste de resposta previsto na NR33, ela não se dá por conta da característica do espaço confinado, mas sim por conta da característica do equipamento utilizado. Então, não é por se tratar de um espaço confinado, mas sim por se tratar de um detector de gás. Porque nós sabemos que o detector de gás
embora tenham todas as certificações, embora tenham todas as aprovações nacionais e internacionais, embora sejam equipamentos robustos, preparados ali para ambientes agressivos, eles são equipamentos eletrônicos e que muitas vezes são expostos em condições severas, caem no chão, sofrem impactos, respondem a altas concentrações de gás que podem saturar os sensores. Então, por essas características, por se tratar de um equipamento eletrônico, é necessário que, independente da área de utilização, vocês realizem testes simulando a presença de gás, verificando se o elemento sensor que é consumível no seu equipamento está respondendo ao gás-alvo e também verificando se o alarme visual, sonoro e vibratório está funcionando corretamente, tá certo? Todo mundo já viu um caso ou já passou por um caso do celular que de repente ele para de vibrar ou o alto-falante parou de funcionar, porque é um componente eletrônico, tá certo? Muitas vezes ele pode falhar. E somente através do teste de resposta você vai conseguir verificar se o elemento sensor está respondendo, se os alarmes estão ok, se as concentrações estão aparecendo corretamente no display de operação e também, por exemplo, se o desvio, né, de leitura está aceitável. Ou seja, estou aplicando 100 ppm no meu equipamento. Quanto que ele está lendo? Está lendo apenas 50. Está com 50% de desvio. Isso não é um desvio aceitável, né? Vai gerar um retardo no alarme lá na área quando o colaborador for exposto a essa condição. Por isso que, independente da utilização em um espaço confinado ou em uma área normal, uma outra área industrial que tenha, né, a necessidade da utilização do detector de gás, você deve realizar o teste de resposta. E somente através do teste de resposta você vai garantir a funcionalidade do equipamento. E como que é realizado o teste de resposta? Basicamente, você expõe brevemente os sensores a uma determinada concentração de gás, né, que está prevista ali na etiqueta do seu cilindro, para que apresentem uma resposta satisfatória e os níveis dos alarmes sejam atingidos. Você simula o que pode acontecer no campo. E o teste de resposta tem por finalidade verificar a funcionalidade dos sensores e alarmes, tá certo, pessoal? Isso aí é bem importante. E será possível, através do teste de resposta, verificar se os sensores estão respondendo corretamente, se os alarmes visual, sonoro e vibratório estão funcionando e também, no caso dos equipamentos com bomba, o funcionamento da bomba e o estado de saturação dos filtros, né? Um filtro saturado pode impedir, por exemplo, a passagem de um gás. E somente através do teste de resposta você vai conseguir identificar se aquele filtro está saturado, né? Seja um equipamento com bomba ou seja um equipamento sem bomba. Isso é bem sério, isso acontece, né? A gente recebe equipamentos no laboratório que, por exemplo, não estão respondendo para o gás inflamável. E aí, quando a gente vai verificar na avaliação, a gente percebe que o sensor está ok, mas o que estava saturado era o filtro. O filtro acumulou muita poeira, depois pegou umidade e formou uma camada isolante que não permite a passagem do gás. E aí imagine acontecer isso com o seu detector e você não realizar o teste de resposta. O risco que você está colocando o colaborador que está utilizando aquele equipamento na área, tá certo? Equipamentos necessários para o teste de resposta: o cilindro 4 gases, a mangueira de amostragem, um regulador de demanda, um detector de gás portátil, tá certo? É basicamente esse kit, o cilindro, o regulador, a mangueira. E se você desejar executar esse teste de forma automática, você pode adquirir uma estação de teste para o seu modelo. Aqui a gente tem o teste de resposta manual, por exemplo, basicamente com o cilindro, a mangueira, o regulador de vazão de demanda ou vazão fixa e o detector de gás. É um kit simples, é um kit barato, é um kit que a Leo Ambiental pode te fornecer com o melhor custo-benefício do mercado brasileiro. Isso aí eu já falo com propriedade que a Leo Ambiental consegue cobrir qualquer oferta de cilindro de gás 118 litros, um cilindro que vai te permitir aí fazer até 500 testes de resposta durante 2 anos ou mais, dependendo da validade do cilindro que você está utilizando. Então, assim,
é um item muito barato comparado ao próprio detector ou aos detectores que vocês possuem e que garante operacionalidade, garante funcionalidade, garante a segurança dos colaboradores na área. E olha o sisteminha como é simples. Então, tem um cilindro de gás, tem um regulador, a mangueirinha. Seu equipamento ligado, você conecta no equipamento e o equipamento vai responder ao gás. E antes da gente dar sequência, eu vou soltar um vídeo bem interessante da execução de um teste de resposta, que a gente tem uma maleta de transporte, tá certo? Os clientes optam muito pela utilização dessa maleta, é fácil para acomodar, é fácil para transportar, cabe o cilindro, o regulador, a mangueira, outros acessórios, filtros, e aqui a gente tem um gás alert Max XT que vai ser testado. E aí eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco eu retorno. E pessoal, olha que bacana. Abriu o regulador, conectou ao equipamento, o equipamento começa a responder e aí você observa no display do equipamento as concentrações que ele está monitorando e você verifica também o funcionamento do alarme visual, o funcionamento do alarme sonoro e do alarme vibratório. Muito simples, rápido e barato, tá certo? Então, é um elemento, né, um kit desses é muito barato quando comparado ao preço do equipamento e também quando comparado à funcionalidade dele, ao que ele garante, ou seja, garante operacionalidade, garante segurança na utilização dos detectores de gás de vocês, certo? E aí, antes de eu prosseguir, a gente falou aí a respeito do teste de resposta, a gente vai falar um pouquinho a respeito de calibração. Eu vou solicitar que lancem mais uma dúvida. Queria saber de vocês se vocês já utilizam o cilindro de gás para a execução de teste de resposta. Tá certo, pessoal? Agradeço a participação de vocês. Respondam, isso é bem importante para a gente mapear. Você que já utiliza a ambiental pode continuar suprindo você desse cilindro, e você que não utiliza, consulte-nos, e aí você vai ver que esse tipo de kit, né, para a realização de um teste tão importante, ele é extremamente barato. Beleza, galera? Beleza, galera. Muito obrigado pelas respostas. Dando sequência aqui, antes da gente encerrar, vou falar rapidamente sobre a calibração. Esse item é bem importante para a preservação do equipamento de vocês. Faz parte ali da manutenção preventiva do equipamento de vocês. E o que é a calibração? Apenas para fins de conhecimento, tá certo? Então, de acordo com o vocabulário internacional de metrologia, calibração é o conjunto de operações que estabelece, sob condições específicas, a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição e os valores correspondentes
as grandezas estabelecidas por padrões, tá certo? Então, basicamente, é um método de comparação. A gente compara com um material de referência certificado e realiza ali os ajustes necessários para garantir máxima precisão durante a amostragem dos equipamentos de vocês em campo. E a importância aqui da calibração, né? A avaliação completa do equipamento. Então, quando você envia seu equipamento para a Léo, a gente avalia os sensores, a placa principal, a bomba, a bateria, o case frontal, o case traseiro, a entrada da bomba, os filtros. Então, a avaliação que é executada no equipamento de forma gratuita, ela é feita de forma geral, garantindo que o seu equipamento atenda às certificações, que ele permaneça certificado com o índice de proteção garantido contra a entrada de fluidos, de partícula, com os filtros em bom estado de conservação e o principal, com máxima precisão na resposta dos sensores. Então, tem aí diversos itens aí de importância, né? Então, durante a calibração, a gente executa uma avaliação completa, a manutenção do seu equipamento e, por fim, a certificação RBC, que nós vimos que é mandatória conforme a NR 33 para equipamentos que são utilizados em espaço confinado. E aí eu já queria lançar aí uma dúvida para vocês, brevemente, queria entender qual o prazo que seu equipamento demora para retornar da calibração. 10 dias, 20 dias, 30 dias ou mais. Conforme o Renan mencionou, a Léo Ambiental hoje tem o melhor prazo de atendimento do mercado, né? O prazo de avaliação desses equipamentos internos é de até 48 horas. Depois você já recebe um follow-up da equipe comercial, tendo a aprovação até 3 dias úteis, o seu equipamento está retornando para você. Então, dependendo da velocidade que o processo comercial caminhar, né, a parte burocrática, em uma semana você consegue ter o seu equipamento de volta em suas mãos, tá certo, pessoal? Então, vou deixar a pergunta aqui, vou dar mais alguns segundinhos para vocês responderem. Agradeço de antemão as respostas e aí a gente já dá sequência. Beleza, pessoal? Dando sequência aqui, por que calibrar com a Léo Ambiental? Então, quais são os benefícios que a Léo Ambiental traz para os clientes dela? Então, laboratório acreditado à Rede Brasileira de Calibração, ao RBC. Laboratório frequentemente auditado pelo Inmetro. Isso é muito importante para a garantia da qualidade e excelência dos produtos e serviços. Equipe de signatários autorizados, formados por, na sua grande maioria, por engenheiros e especialistas em detecção de gases. Equipe técnica composta, né, por engenheiros e tecnólogos especialistas, como eu mencionei, e melhor tempo de avaliação, manutenção e calibração do mercado. Isso daí é muito importante, né? Quando a gente fala de equipamento de segurança, é extremamente importante que ele retorne o quanto antes para que você não fique com uma lacuna na sua operação. E aí vou lançar aí a última dúvida desse webinar. Eu queria saber se vocês estão satisfeitos com o prazo de retorno do seu equipamento. Seja você já cliente da Léo Ambiental ou não. Beleza, pessoal? De antemão já agradeço as respostas, tá certo? Agradeço a participação de todos vocês. Ela é extremamente importante para que a gente possa seguir atendê-los com excelência. Beleza, galera? A gente já está partindo para o fim do nosso webinar. Eu espero que tenha sido um momento bem bacana para todos vocês. O foco desse webinar era basicamente conhecer os tipos de detectores portáteis presentes no mercado, as suas tecnologias, e também saber, né, em quais momentos aplicar cada um desses detectores. Partindo aqui para o nosso encerramento, né? Vou chamar novamente o Renan Santos, vai fazer o encerramento do nosso webinar. E aí, segura mais um pouquinho, que vai ter um QR Code aqui para você emitir já o seu certificado de participação para garantir que você está
habilitado para definir qual tipo de detector de gás deve ser utilizado em cada uma das operações. Eu encerro a minha participação por aqui, agradeço a participação de todos vocês, tá bom? Foi um momento bem bacana, muito enriquecedor para todos nós, e passo a palavra aí para o Renan. Um abraço, pessoal. Ô, pessoal, obrigado, Matheus. Conteúdo aí bem bacana, hein, galera? Show de bola. Agradeço aí, Matheus, pela explanação aí, o conteúdo técnico que foi informado aí. Agradeço também toda a equipe aí, mais uma vez, da Léo Ambiental, todos os departamentos aí unidos, técnico, marketing, TI, comercial, e, obviamente, agradecemos aí a participação de todos vocês nesse webinar. Acredito aí que essas informações, igual aí os outros webinars também, isso vai ser importante para o dia a dia de vocês, para a aplicação de vocês, operação, e como o Matheus mencionou, estamos aí sempre disponíveis aqui para atendê-los, tirar as dúvidas, participar aí junto com vocês da necessidade. Caso aí fique alguma dúvida referente ao que foi passado nesse webinar aí, pode falar direto conosco. Realizamos aí uma nova reunião para detalhar algum item específico aí que surge a dúvida, enfim. O que a Léo puder fazer para acompanhar e ajudar vocês aí no dia a dia, pode sempre contar conosco, tá? Estou colocando na tela aí o QR Code, igual o Matheus mencionou, então o QR Code aí para falar diretamente aqui conosco, tá? Então, se tem aí alguma coisa para esclarecer, alguma dúvida, pode pegar esse QR Code aí e vir direto conosco aqui. Tá bom, pessoal? Também agora tem QR Code aí para vocês emitirem os certificados, tá? Então, como eu mencionei lá no início, então agora é uma hora mais ágil, na verdade, né? É um processo mais rápido aí para vocês conseguirem emitir os certificados. Vou até deixar alguns minutinhos aí na tela aí para vocês conseguirem aproximar aí o celular e aí ir direto ali para emissão do certificado de vocês. Tá? De qualquer forma, depois nós iremos disponibilizar aí novamente esse QR Code aí. Mas para aqueles que já querem adiantar, já querem fazer alguma coisa agora mesmo aí, não tem problema, já pode clicar aí e ir direto para a emissão do certificado. Tá bom, pessoal? E aqui também já deixamos dois separados. Se quiserem tirar uma foto para depois irem clicando aí também, fiquem à vontade, né? Como eu mencionei aí, às vezes tem um pessoal aí que está em algum auditório aí, reunido aí com a galera. Isso é bem importante. Até mandem foto para nós, pessoal. Se estiverem aí participando aí, o pessoal que está acompanhando de perto também, ou cada um aí no seu computador ou no auditório, onde vocês estiverem aí. É bem importante aí essa participação de vocês. Vocês puderem até mandar aí essas fotos aí para nós, essas imagens aí, até para a gente ver aí a participação de vocês também. Isso é bem bacana para a gente ter essa interação, tá? Mais uma vez, deixo nossos contatos aí, contato do Matheus, gerente técnico aí, para qualquer dúvida técnica que vocês tiverem, podem chamar aí o Matheus que ele vai esclarecer. Deixo também novamente o meu contato aí para parte comercial, então qualquer dúvida comercial que vocês tenham relacionado a qualquer tipo de produto que foi apresentado aí, detectores fixos, detectores portáteis, a parte de serviço, manutenção, calibração, os cilindros, o Matheus mencionou aí, pontuou aí assertivamente na questão dos cilindros. Então, o nosso cilindro hoje ele possui uma capacidade com o melhor custo-benefício do mercado. E igual o Matheus mencionou, cobrimos aí qualquer oferta de cilindros que vocês tenham no mercado aí. Então, podem apresentar aí para nós, que a gente consegue, o nosso cilindro ele tem uma capacidade de 118 litros, tamanho de uma garrafa de refrigerante aí, de Coca-Cola de 2 litros aproximadamente. Então, assim,
Conseguimos aí cobrir qualquer custo do mercado. Então, se tiver, Renan, ó, eu comprei aqui ou eu tenho uma proposta comercial aqui de cilindro a X, pode me passar, me informa que eu e o nosso time aqui, o departamento comercial, vai conseguir cobrir fazer essa contraproposta aí para vocês adquirirem conosco o cilindro aí. E qualquer dúvida na aplicação depois dos cilindros, também estamos dispostos a auxiliá-los aí a realizar algum treinamento aí específico direcionado aí para sua demanda. Tá bom, pessoal? Mais uma vez agradeço a participação de todos vocês. Esse webinar foi muito importante, agregou bastante coisa aí para nós, para a gente ir se aproximando cada vez mais aí. Agradeço a participação nas perguntas também. Mais uma vez, todo o nosso time aqui da Léo Ambiental. E com certeza eu aguardo todos vocês no nosso próximo webinar, tá? Então, mês de março aí, em breve nós começamos as novas divulgações, novos temas também, para a gente. Fiquem à vontade se quiserem depois sugerirem algum tema aí também que vocês acham importante para a gente adotar. A gente vai fazer um estudo, obviamente, mas aí vocês também fiquem à vontade de darem aí algum tipo de sugestões e tal, para a gente também sentir de vocês como que vocês estão recebendo aí essas informações e tal. Então, pessoal, mais uma vez agradeço aí a presença de todos vocês. Nos vemos no próximo webinar. Um abraço aí a todos.